Vila, eu posso responder? Claro. Excelente. Primeiro, eu queria agradecer o fato de você reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, de Supremo Guardião da Constituição e dos Direitos, violou os direitos da Cristiane Angélica, que não teve seus direitos respeitados e foi condenada a 14 anos de prisão contra o voto do Fux, sem ter uma prova de que ela praticou crime, sem ela ter foro privilegiado e apesar de terem praticado uma série de nulidades e abusos contra ela. E ela vai pagar o preço na prisão dos abusos e excessos do Supremo Tribunal Federal. E de outros que foram condenados de forma errônea também. Isso, várias pessoas condenadas. Tem uma pessoa que ficou cega. O nome dele é Benedito. É Lucimário Benedito. Ele não tem prova de que ele fez nenhum golpe de Estado, nenhum atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ele foi condenado igualmente a 14 anos, só que no tempo que ele ficou preso, ele teve perda de visão por uma condição de colesterol alto, que não foi tratada, apesar dos pedidos da defesa para ele ser libertado. Ou seja, excessos e abusos têm consequências. Perfeito. Nós vemos hoje, sim, o Supremo Tribunal Federal violando a Constituição e a lei. E aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro e que praticaram qualquer crime de dano, de violência, de destruição do patrimônio público, têm que ser responsabilizadas, Vila. Tem que ir pra cadeia, mas de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. E aqui eu quero fazer o teu ponto, com que eu concordo 100%, que é o seguinte ponto. Não importa se é A ou se é B, a pessoa tem que responder perante a mesma lei, perante a mesma Constituição. E agora vamos tratar do caso Bolsonaro como se fosse qualquer um. Podia ser Bolsonaro, podia ser Lula, podia ser quem for. Sim. Se você quiser aplicar direito penal e direito penal democrático, desenvolvido ao longo dos últimos séculos, o Bolsonaro não pode ser condenado nesse caso. Porque o que tem de prova ali é que houve cogitação. Veja só, depois de uma eleição em que o TSE interferiu nas eleições, o que houve foi cogitação. Eles se reuniram, deixa eu concluir. Eles se reuniram para conversar sobre o que eles poderiam fazer, mas não houve atos de execução, não houve avanço. Ainda bem. Quem diz isso não sou eu, é a lei. Graças a Deus. Quem diz isso não sou eu, é a lei. E quando você não tem atos de execução, por todo o direito penal, você pode abrir, como o Luiz Fux abriu e no voto dele ele arrolou, todos os grandes autores do direito penal. Autores foram professores do meu pai, Nelson Gria, Aníbal Bruno, uma série de pessoas que são referências para nós que estudamos direito e processo penal. Sim. E ele mostrava a teoria, disse, olha, se eu aplicar essa teoria a esse caso, não dá condenação. E não é o que você e eu acho. Não é se é condenável moralmente ou não. O que a gente está tratando aqui é se ele deve ser condenado pela lei que nós temos hoje, feita pelo Congresso Nacional, com a legitimidade que a Constituição deu para o Congresso. Não algo da cabeça dos ministros, que é feito em abuso, em usurpação de um poder que eles não têm, que é o poder de legislar. Mas foi 4 que votaram pela condenação e 1 que não, né? Agora, não tiraram a alteração do Código Penal, nesses artigos, os dois que eu citei, o 359L e o 359M, foi feito dia 5 de maio de 2020. Tá, mas eu não tô falando dos crimes. O que eu tô dizendo é o seguinte, que existe um caminho para a pessoa praticar o crime, que todo mundo estuda no direito penal, que é o seguinte, a pessoa cogita, sim, depois a pessoa prepara, sim, depois a pessoa começa a executar e consuma o fato. Então vamos pensar o seguinte, vamos dizer que alguém pensa em matar sua sogra, cogita matar sua sogra. Essa pessoa pode ser punida criminalmente? Não. Pelo direito penal, não. Não pode. Se você pensar uma besteira, você não pode ser punido por um pensamento. Não, mas teve ações. Não, mas calma, vamos fazer. Só deixa eu explicar a teoria e depois a gente vai pro caso. Tudo bem. Primeiro ponto, cogitação. Pode ser punido ou não? Segundo ponto, preparação. A pessoa faz ações. Ela vai comprar uma faca, ela faz um plano, ela escreve na agenda dela o que ela vai fazer. Sei. Ela pode ser punida nesse momento? Pode? Mas não pode. Pelo direito penal e processo penal, não. Não é minha resposta, não é a tua. É a da lei. Não pode ser punida. Ainda que ele comprou faca, ainda que ele escreveu na agenda. E não é assim pro Bolsonaro, pro Lula, pra quem for. É assim pra todo mundo. Isso é direito penal democrático, desenvolvimento ao longo dos últimos 200 anos. Porque nós queremos que a pessoa que prepara, que ela desista. E se ela for punida de qualquer modo, ela vai avançar e vai fazer. Então você acha que as provas existentes numa linguagem mais primária, mais vulgar, as provas recolhidas e que levaram à condenação desse núcleo 1, especialmente do ex-presidente da República, elas não sustentam, não são suficientes, robustas para condená-lo. Portanto, ele não deveria ser condenado por nenhum dos 5 crimes atribuídos a ele. Marco, não sou eu que estou dizendo isso, é a lei. Olha aqui, ó. Cogitação e preparação não é punido. Quando que é punido? Quando você começa a execução. Qual é o marco legal do começo da execução? É você exteriorizar atos que caracterizam a execução da descrição do crime como ela é feita na lei. Como que a lei descreve o crime? De abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Descreve a lei como a gente chama crime de conduta vinculada. O que é isso? É um crime que só é praticado mediante um determinado meio. No caso, violência ou grave ameaça. Ou seja, só quando a pessoa executa violência ou grave ameaça, só nesse caso, a pessoa está executando aqueles crimes. Veja a redação. A redação... Isso, não, eu estou tranquilo com a redação. Eu li 10 mil vezes a redação. Não, mas a redação... É mediante violência ou grave ameaça. Ela exige isso. E você só vai ter alguém executando esses crimes, e eu estou falando de direito penal. Isso é indiscutível, isso não é assunto polêmico. Isso é assim. Só vai ter alguém fazendo execução desses crimes quando a violência ou grave ameaça. Por isso que a PGR e o Supremo precisavam desesperadamente vincular a ação daquelas pessoas acusadas com o 8 de janeiro. Porque eles tinham um vínculo com violência ou grave ameaça. Só que não tem prova disso. E aí a questão não é o que eu gosto, não é o que você gostaria, não é a questão moral, é a lei. Se você quer manter o Estado de Direito, se você quer manter ordem, se você quer manter segurança jurídica para A, para B, para todo mundo, para uma sociedade poder existir, ter ordem e prosperar, você só vai punir aquilo que na lei se encaixa e é punível como crime. Nesse caso não é. E mais, lembre, Bolsonaro ele não avançou porque ele não quis.